Olá a todos, como vocês estão? Hoje nós vamos tratar sobre o tema ortostatismo após lesão na medula espinhal, ou seja, após lesão medular. Eu sou Luciana Protásio, sou fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da UFRN. Na web de hoje, nós vamos contemplar o conteúdo que vai de uma breve introdução sobre a lesão medular, abordando o seu nível da lesão neurológica e possibilidades de ortostatismo, assim como o ortostatismo pensando na iniciação de marcha e a relação do ortostatismo com algumas órteses. Então, essa contextualização inicial vamos fazer definindo primeiro o que é uma pessoa com lesão medular. Então, segundo Sartori e Mello, em 2002, é aquela pessoa que sofreu uma lesão na medula espinhal devido a um abalo, a uma compressão ou uma ruptura total ou parcial da transmissão nervosa, causando assim uma alteração da função normal de sua medula, ou seja, do seu sistema nervoso. Lembrando que medula espinhal é sistema nervoso central. Em termos epidemiológicos, nós temos que as causas traumáticas de lesão espinhal são aquelas que predominam. O que os dados de 2008 e 2011 mostravam que essas quedas traumáticas tinham mais relação com quedas, acidentes automobilísticos, ferimento por armas de fogo e quedas de laje, o que nos últimos anos vem crescendo significativamente a forma através de ferimento de arma de fogo. A lesão na medula espinhal é a segunda maior causa de incapacidade entre sobreviventes do trânsito, por isso que na última década teve campanhas mais robustas, digamos assim, para educação e saúde, para as pessoas, educação no trânsito, para as pessoas entenderem a responsabilidade que é o ato, de dirigir. Há um maior cometimento de adultos jovens na faixa etária entre 18 e 35 anos e as estatísticas mostram que a proporção é de 4 homens atingidos para uma mulher. Em relação aos seus comprometimentos, os níveis da medula espinhal que são mais acometidos são os níveis cervicais médio e baixo, de C5 a C7, torácico baixo, T12, e lombar alto, L1. Ou seja, estes níveis superiores aqui deixam o paciente tetraplégico e T12 para L1 o paciente se torna paraplégico. Vamos falar mais sobre isso. Dentre os comprometimentos, então, para uma pessoa que sofre com a lesão na medula espinhal, acontece, então, destaquei para vocês algo que vai ser mais necessário nessa web, que é o déficit neuromuscular, que acontece nesse indivíduo, lembrando, que aí tem o déficit de sensibilidade também. O tônus muscular dele que fica alterado, ele fica com hipertonia do tipo espástica, lembrando que ele, nos primeiros dias, quando ele está na fase de choque medular, esse tônus fica diminuído. Alterações do seu metabolismo ocorrem, dificuldade no controle de esfíncteres, déficit respiratório e déficit circulatório. Todos esses comprometimentos eles vão variar de acordo com a extensão da lesão e com o nível neurológico. Nesse pequeno esquema aqui, nós podemos fazer uma diferenciação, uma explicação em relação ao nível neurológico, mostrando assim quando o paciente ele fica tetraplégico, ele é cometido por uma tetraplegia ou por uma paraplegia. Aqui, como está nesse esquema, o que está em azul nesse corpo humano é a parte que fica cometida. Então, aqui o exemplo de quem tem uma lesão medular nível de C4, quarta vértebra cervical, a nível de C6, que já desce um pouco mais. Todos esses dois casos aqui, ou seja, considerei de C1, C6 e até T1, que não está aqui ilustrado, que o T1 ainda envolve o polegar, região do polegar, do primeiro dedo, e aí são pacientes que ficam tetraplégicos ou tetraparéticos, dependendo da sua lesão.
Para baixo disso, de T2 para baixo, aí aqui está exemplificado, né? Uma T6, que é nesse nível mais ou menos, uma paraplegia abaixo das mamas, ao nível do mamilo, o nível T4, na linha mamilar, L5, que é um nível muito, L1, que é um nível muito acometido, é T12, e L1, né, o paciente fica paraplégico mais ou acometimento em membros inferiores, ele já livrou o tronco. Se vai, então, de maneira geral, pacientes tetraplégicos são aqueles que têm lesões de C1 até T1. De T2 para baixo, são pacientes que ficam paraplégicos, variando o grau de acometimento, porque existem, né, variações de alguns paraplégicos que atingem musculatura de tronco também, e outros apenas membros inferiores. Aqui, para quem não conhece, ou para quem até já ouviu falar, mas não domina, aqui nós temos o protocolo ASIA, ou ASIA, como alguns falam. Ela é uma classificação neurológica padrão para lesões da medula espinhal. Então, ela avalia o nível motor daquele indivíduo e ela avalia o nível sensitivo. Nível neurológico motor e nível neurológico sensitivo. Onde o nível motor, tanto motor quanto sensitivo, vai se avaliar no hemicorpo direito e no hemicorpo esquerdo, que em alguns casos podem coincidir ou não. E para o sensitivo, a mesma coisa, hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, só que será avaliado para 2 tipos de sensibilidade. A sensibilidade ao toque leve e a sensibilidade à dor. Para as marcações do grau de força muscular, cada músculo-chave, de acordo com o seu nível neurológico, exemplo, C5. C5 é avaliado através dos flexores de cotovelo. Então, se marca um score entre 0 e 5, onde 0 não há movimentação nenhuma naquele músculo, paralisia total, e 5 é um movimento ativo contra uma grande resistência. E assim, todos são avaliados. Esses que estão pontilhados são os músculos que não são avaliados em termos de nível motor. É assim que a Ásia preconiza. Para o nível sensitivo, o que é que acontece? A graduação vai de 0 a 2, onde 0, aquela sensibilidade no dermátomo correspondente está ausente e o 2, o normal, até o normal. Então, o que acontece? Por essas figuras que tem aqui, se relaciona cada dermátomo. Então, para o toque leve, se faz o toque leve com a mão mesmo, e para a dor, como fosse aquele alfinetezinho, né? E vai tocando cada um dos dermátomos. Por exemplo, aqui na região da linha mamilar é o dermátomo T4. Então, eu marcaria aqui T4 para o toque leve à direita e à esquerda e para a dor à direita e à esquerda. E assim vai tudo. Se soma a pontuação no final e aí se chega ao nível neurológico sensitivo, direito e esquerdo, e motor, direito e esquerdo. Se tem aí também se essa lesão do indivíduo ela foi completa ou incompleta. E a segunda parte do protocolo ASIA é o que classifica ele no final, depois de toda essa avaliação, entre o ASIA A, o nome da ASIA A, B, C, D ou E, ou A, B, C, D ou E, onde o A é classificado como aquele tipo de lesão medular completa, onde não há nenhuma função motora sensitiva. Quando vai avançando, nas letras, digamos assim, até chegar ao E já é o que tem a função motora normal, função motora e sensitivas normais. Um meio termo é o ASIA C, que é uma lesão incompleta, onde a sua função motora ela é preservada abaixo do nível neurológico e mais da metade daqueles músculos chaves, eles apresentam a graduação muscular, um score de força muscular menor do que 3. Então, definindo em si o nível neurológico, que isso é importantíssimo para delinear o tratamento, a reabilitação, a atuação de toda a equipe com aquele sujeito e o acompanhamento mesmo de sua evolução é a determinação desse nível neurológico. E ele refere-se ao principal segmento caudal da medula espinhal. Então, vamos pensar aqui o principal, um indivíduo T6, o principal nível caudal, o principal segmento caudal. Então, quando eu digo que ele é um nível neurológico T6,
Eu estou dizendo que ele tem funções motoras e sensitiva normal em ambos os lados. Então, se depois de toda essa avaliação aqui, eu detectei que o nível do indivíduo é T6, significa que de C1 até T6, ele tem funções normais, tanto motora quanto sensitiva à direita e à esquerda. O prejuízo dele começa a acontecer de T7 para baixo. Quem quiser mais detalhes dessa avaliação e outras avaliações ligadas a paciente de lesão medular, com lesão medular, nós temos uma outra web aqui no Telesaúde que trata apenas da avaliação, para os tipos de avaliação com as pessoas com lesão medular. Um outro fator importantíssimo para o tratamento e para a reabilitação de indivíduos com lesão medular é a avaliação do seu tônus muscular, do seu grau de espasticidade. Existem outras, mas uma escala muito usada, não é específica para a lesão medular, ela é específica para avaliação de espasticidade, bem usada, simples, didática, apesar de ter a subjetividade do indivíduo, do avaliador, é importante que quem avaliou no início, ele avalie depois também, caso faça as outras reavaliações desse indivíduo. E aí, como o tônus muscular, a lesão medular é uma lesão do sistema nervoso central, e o tônus muscular, então, ele fica alterado para mais, ele fica hipertônico, do tipo espástico, os diferentes grupos musculares dele que foram acometidos podem ter diferentes graus de espasticidade, e receber com isso, diferentes scores. Quando ele recebe score 0 é porque ele está normal, não tem nenhum aumento do tônus. Mas do 1 até o 4, passando pelo 1+, existe já alguma alteração para a espasticidade. Quanto maior for esse grau, maior o grau de espasticidade daquele indivíduo. O 1+, vamos dizer que é o meio termo, ele apresenta um leveamento do tônus muscular naquele grupo, manifestado por uma tensão abrupta, lembrando que a espasticidade é velocidade dependente, e ela é seguida de uma resistência mínima em menos da metade da ADM. À medida que esses graus vão aumentando, essa resistência ela já vai ficando mais marcante numa ADM maior do que menos da metade, até que o grau 4 é aquela parte que está sendo avaliada, aquele segmento, aquele grupo muscular, ela está afetada de maneira bem forte, ela está rígida em flexão ou extensão. Então, para a lesão medular em si, nós temos que pensando em termos de ortostatismo, nós temos como base do programa terapêutico um programa em colchonetes ou tatames, como queira, e que vai ser seguido por uma preparação para a deambulação daquele indivíduo. Obviamente, daqueles que têm prognóstico para marcha. A literatura diz, dizia que indivíduos que têm lesão, que são tetraplégicos ou paraplégicos altos, considerando aí até de C1 até T6, eles não tinham prognóstico de marcha, de maneira alguma. E de T7 para baixo, eles já tinham algum prognóstico de marcha. O prognóstico não significa necessariamente que aquilo ia ser alcançado, mas já tem algum prognóstico de marcha e que pode ser, se bem conduzido numa reabilitação, com os exercícios, ele pode alcançar esse prognóstico, mas variando as suas possibilidades de ortostatismo em marcha, pelos recursos usados, pelos recursos que ele tem, a forma que vai ser feito esse ortostatismo e essa marcha. Então, entre esse programa e colchonetes que vão desde o movimento de rolar incompleto, rolar completo, ficar em 4 apoios, engatinhar, semi-ajoelhado até o ajoelhado, vemos depois para a preparação para a deambulação, onde já vão entrar o que aí? As muletas ou andadores, e as órteses, variando também de acordo com o caso do paciente com o grau da sua lesão. E nesta transição aqui, nós temos o quê? O ortostatismo, porque até então o paciente estava de cadeira de rodas, ele tem que passar para o ortostatismo para poder haver uma preparação em si para a deambulação e para a marcha. E esse ortostatismo ele tem que ser muito bem trabalhado em termos de controle de tônus, de espasticidade, em termos de equilíbrio, controle de tronco,
e força muscular. Aqui, agora, nós vamos falar sobre a lesão medular em termos de ortostatismo usado com a prancha ortostática, né? Eu vou colocar algumas possibilidades para vocês que tem que ser avaliada de acordo com o caso de cada paciente e com a disponibilidade do recurso também, né, no serviço em que você trabalha. Então, a prancha ortostática que eu coloquei um modelo, que é um modelo, né, elétrico, ela tem um controle remoto, tem algumas ainda mais antigas que elas funcionam não pelo controle remoto, mas como se fosse por uma manivela, digamos assim, para subir a prancha. Então, ela quando está parada, né, no seu repouso, digamos, ela aqui. Ela é uma maca, né, colocada sobre essas hastes, né, onde vai ter a possibilidade de levantá-la com as suas cintas. Esse lado aqui, que é o lado onde fica para onde fica os pés do paciente, né, onde tem um apoio, que é para quando ela se levantar e chegar nessa outra posição aqui. Então, é esse apoio. E as pranchas ortostáticas, elas têm 3 cintas. A mais baixa deve ser presa a nível sobre os joelhos, a do meio a nível de quadril e a mais superior a nível do tórax, certo? Próximo às mamas, que aqui já está nessa posição. Aqui é essa mesma prancha, sendo que aqui na esquerda ela já está na posição elevada. Ela ainda eleva mais, ela pode chegar até os 90 graus. Então, o paciente fica em 90 graus de ortostatismo mesmo. Só que nem todos os pacientes têm indicação para isso, e mesmo os que têm, isso deve ser um processo gradativo a acontecer com ele. Não no primeiro dia, na primeira sessão, necessariamente o paciente vai conseguir, né? Por precauções que precisamos ter, por alguns cuidados mesmo, que eu vou falar mais adiante. Algumas pranchas ortostáticas também, elas têm essa mesa aqui à frente para ser acoplada, porque no momento que o paciente está aqui na prancha, está elevado, ele pode fazer um trabalho de membro superior com ele, né? O tronco e os membros inferiores estão presos, estão contidos, mas o membro superior está livre para fazer algum trabalho, algum tipo de exercício ou que precise de apoio, né? Aí depois essa mesinha ela é retirada para poder, né, descer a prancha. Este modelo aqui também da direita, ele tem esse suporte aqui, que vai ficar a nível de cervical, para aqueles pacientes que são tetraplégicos, que podem se beneficiar do ortostativismo, mas que não tem controle de tronco, não tem nem controle cervical inadequado. Então, se tem esse suporte. Os cuidados que precisamos ter com o ortostatismo, dentre outros, eu citei aqui 4 que são principais. O primeiro é a hipotensão postural. Como esses indivíduos eles passam, né, a maior parte do seu dia, se não o dia todo, ou deitado ou sentado, né, numa cadeira de rodas ou em outra cadeira normal, o que é que acontece? Quando é levado para a posição ortostática, mesmo que seja numa prancha, como a gente viu anteriormente, mesmo que seja todo passivamente, ele tende a apresentar uma hipotensão postural. A mudança de postura dele de decúbito causa essa queda da pressão arterial. Então, se faz necessário monitorar os sinais vitais dele antes mesmo de fazer a transferência dele da cadeira de rodas para a prancha, porque se avaliar isso, porque se a pressão já estiver muito baixa, pode ser que naquele dia, naquele momento, naquela sessão, não seja indicado o uso de ortostatismo para ele, né? E aí pode-se verificar também frequência cardíaca, saturação de oxigênio. E é um cuidado que se precisa ter, não só ao colocar. Depois que se colocou o indivíduo na prancha, que vai fazendo a sua elevação na prancha, porque essa elevação daqui para cá, ela não é feita de uma vez só. Ligou o controle remoto e vai de uma vez. Você vai ter uma indicação de se elevando em média, 10 graus. A cada 10 graus, pausa a prancha, verifica novamente os sinais vitais para poder continuar essa elevação.
E além de verificar os sinais vitais, se observa também, né, a coloração do indivíduo, a face, fica se monitorando se está sentindo tontura, ânsia de vômito e etc. Osteoporose. Osteoporose é um fator importante. Por quê? Um dos benefícios do ortostatismo, por exemplo, seja na prancha ortostática ou em outros, como a gente vai ver, é prevenir a osteoporose. Porque esses indivíduos, por eles ficarem deitados ou sentados, eles não geram impacto ósseo e isso não faz assim a sua reciclagem, digamos assim, da sua matriz óssea, provocando osteoporose mesmo precoce, né? Porque em sua maioria são indivíduos jovens. Por outro lado, se esse indivíduo ele já apresenta um grau de osteoporose e desmineralização óssea avançado, isso precisa ser visto por exames, ele pode não ter indicação de um ortostatismo, mesmo sendo passivo, como na prancha, ou não de um ortostatismo completo, até os 90 graus. Um outro ponto que precisamos ter cuidado é com a questão da espasticidade. A espasticidade varia de acordo com cada paciente, com cada grupo muscular também, né? Como eu falei anteriormente, da avaliação dela pela escala de Ashworth, modificada de Ashworth. E nesse ortostatismo, alguns tipos de espasticidade, em alguns casos, eles podem vir a se acentuar quando se faz o ortostatismo, né? E coloca ali o peso corporal do indivíduo. Então, isso precisa ser avaliado. Não é que uma espasticidade grave ela seja contraindicada para o ortostatismo, mas é porque ela precisa, em alguns casos, ser adaptada ou fazer alguns ajustes, até em termos de tempo que vai ser colocado nesse paciente em ortostatismo. O estado emocional é algo bem importante também, porque esses pacientes, esses indivíduos, eles ficam muito ansiosos, principalmente pela primeira vez ou primeiras vezes que eles vão ficar de pé, que vão usar uma prancha ortostática, ou que vão ficar deitados no stand, ou mesmo já com órteses para o andador. Então, o fato desse estado emocional, ao mesmo tempo que é motivador, em alguns casos aumenta a tensão corporal, aumentando a espasticidade e pode aumentar também, né, a alteração dos sinais vitais desse indivíduo. Então, é importante considerar. Bem, aqui, no caso do ortostatismo com a prancha, eu trouxe aqui para vocês essas duas figuras, dois pacientes, onde vocês podem visualizar melhor como é que fica já o paciente contido na prancha. Esse aqui, ele está usando os benefícios da prancha ortostática para ficar um tempo. Quando ele fica um tempo nessa posição, ele está aproveitando os benefícios circulatórios, que podem trazer mudanças circulatórias, respiratórias, né, gerando um impacto ósseo para prevenir osteoporose, osteopenia, osteoporose. E para ele ficar melhor acomodado aqui, foi colocado um travesseiro normal e ele está olhando como se fosse um tablet, um celular. Já esse outro paciente, o que eu quero frisar nele para vocês é que o terapeuta, ela está com tensiômetro, né, esfígamo, para poder verificar a pressão arterial dele. Normalmente a gente nem tira o esfígamo, que já deixa direto, porque em cada angulação de elevação dessa prancha a gente verifica normalmente. A cinta dele não fica precisou ser adaptada não devido à espasticidade, não para o joelho em si, mas para conter aqui esse rolo de espuma que foi necessário ser colocado, porque ele tem espasticidade em adução considerável. E então sempre a gente precisava dessa adaptação e era um paciente que tinha dificuldade também por alterações de sinais vitais, né, a chegar próximo a 90 graus. Desculpa. E um outro fator interessante são os exercícios que podem ser feitos durante o uso da prancha ortostática. Então, já fez todo o protocolo da prancha, ele está na posição ortostática. O exemplo desse paciente aqui é um paciente que conseguiu chegar a 90 graus de elevação. Isso não significa que isso foi alcançado na primeira, na segunda ou na terceira sessão. E aí aqui o terapeuta junto com ele vai fazendo o quê? Exercícios para os membros superiores, porque estão livres.
né? Então aqui tem exercícios com bola, se ele tem maior força, pode ser exercícios feitos já com bastão, pode ser exercício feito com um pezinho, com halteres, né? E isso vai sendo adaptado para ele. Esse outro caso aqui dessa outra paciente, preste atenção que a última cinta dela, a terceira cinta, a mais baixa, não foi colocada no joelho, foi abaixo do joelho, que não é o padrão mais comum. A do quadril veio para a coxa e a de tórax, que seria no tórax, veio para o nível do quadril, na sua parte mais superior. Então, isso é uma paciente que provavelmente ela é paraplégica, né, ou paraparética mesmo. Ela tem um controle de tronco satisfatório, então tem condições de deixar o tronco mais livre. Com isso, permite mais exercícios nos seus membros superiores associando a esse controle de tronco, como até mesmo afastá-lo um pouco, né, da prancha. Nesse outro exemplo aqui, nessa outra situação, possibilidade, outro recurso que eu vou mostrar para vocês é o stand. O stand ou parapódia. É um equipamento também muito usado em crianças, claro, com as suas medidas adaptadas. Nessa primeira figura aqui da esquerda, ele é um stand feito de madeira, com a base mais sólida. Então, o paciente veio na cadeira de rodas, foi como se fosse entrar no stand e da cadeira de rodas para ficar de pé. Aqui, aí ele já se apoiou no stand. Aqui tem uma cinta a nível de quadril, vocês podem perceber. E aqui fica o apoio também aqui na frente, como vocês podem ver nessas outras figuras, para uso do seu membro superior, para ele permanecer na posição ortostática, ok, parado mas vai ter os benefícios circulatórios, respiratórios, de tônus muscular e o livre para usar o seu membro superior. Aqui, esse outro exemplo é porque eu quis mostrar para vocês de frente como é a posição que fica no parapódio. Nesse aqui, a bancada dele já foi colocada mais alta, que é pela situação que você quer trabalhar com o paciente. E muitos pacientes, quando você tem a cinta do quadril, que está aqui por trás dele, apoiando aqui, que é essa, ó, e a cinta no joelho. E alguns pacientes, muitos na verdade, só conseguem pôr parapódio, mesmo tendo essas duas cintas, se fizer junto o uso, né, de órteses. Aqui a órtese dele é do tipo AFO para conter tornozelo, pé. Essa outra paciente é uma situação bem semelhante. A bancada do stand dela já está um pouco mais baixa do que esse anterior. A órtese dela, ao contrário, é uma órtese mais alta, ela é do tipo CAF, ela vai estabilizar pé, tornozelo, joelho. Provavelmente ela tem um padrão de flexão, falta de força em joelho, então ela já vem mais alta. Tem a cinta do quadril, com a cinta larga, e no joelho também. E aqui está alguém apoiando, que pode ser o terapeuta, algum cuidador familiar, para promover um alinhamento da sua coluna. Aqui eu quis mostrar para vocês dois exemplos de órteses mais comuns que foram já colocados aqui na tela anterior, que são as que costumam ser mais rotineiramente, né, usadas para essa estabilidade do paciente quando ele vai para o stand, e alguns deles até mesmo quando vão para a prancha ortostática, apesar de ser menos usada na prancha ortostática. E alguns pacientes usam o stand e depois é com essas órteses que ele vai fazer a preparação para a marcha em si, né, com o uso de andador, de bengala e etc. A do tipo AFO, que é uma órtese de posicionamento também, ele pode ser colocado no tecido antiderrapante aqui embaixo, quando for trabalhar o ortostatismo, e esse outro aqui que é do tipo CAFO, que estabiliza também o joelho, né, ou chamar tutor longo. Então, esses são comumente mais usados. Alguns dessas doses o paciente começa a usar mesmo como órtese de posicionamento, por exemplo, para evitar um pé equino, e depois ela muda sua finalidade, sua aplicabilidade. Aqui o exemplo de quando o paciente vai do sentar para o levantar, já com andador, e que pode estar fazendo uso da órtese, porque a calça dele é folgada, tá por cima, mas ele pode estar fazendo aqui uma estabilização de joelho. Ou ele poderia estar do tipo AFO ou CAFO, que iria até o pé, certo? Mas o que era a intenção aqui é mostrar para vocês que
também se aplica nesse caso. A aplicação para o ortostatismo no andador, já um paciente que já provavelmente vai para o prognóstico de marcha, então ele dá a cadeira, se apoiou no andador, ficou o padrão de flexão de joelho existe, então aqui ajudaria muito uma órtese do tipo CAF, um tutor longo para ela, mesmo que não fosse algo permanente. Aqui, nessa outra... Aqui é um outro sistema para se fazer ortostatismo. É um sistema que é mais usado em unidades hospitalares, porque ele é um sistema de suspensão mesmo. Eu coloquei aqui no caso para paciente de lesão medular, mas vale para outras situações. Então, o paciente está no leito. Quando ele está no seu leito, ele precisa desse ortostatismo. Ele precisa não só ter sua cabeceira do leito elevada, mas ter alguma suspensão para o peso. Então, vem esse sistema que está preso aqui no teto. Ele é colocado do deitado para o sentado nesse pano, digamos assim. Aí depois todas as alças são colocadas, o sistema vem para frente do leito, né, para tirar aqui de cima já do leito, da cama, e ele vai tentando aqui descer suas pernas. Aí a suspensão corporal é ajustada para que essa alça venha descendo, ele toque o chão, e de acordo com a situação do paciente, vai aumentando a proporção de carga que ele vai sustentando no seu corpo, né? Não sei se vocês percebem, mas aqui nessa segunda figura, tem até a situação que é o paciente que está em ventilação mecânica, mesmo sendo não invasiva. Aqui, nesse, temos outra possibilidade de ortostatismo, que aqui já é ortostatismo ligado com marcha. No caso anterior, é uma suspensão, uma suspensão completa, para poder levar o paciente a ficar em pé. Né? Nesse caso aqui, é acoplada a uma esteira com suporte parcial, de peso corporal, ou treadmill, como vocês podem ver no inglês. Esse aqui é até um sistema que é ligado a biofeedback também, a corrida, né, a marcha do paciente, para ele poder ter o acesso. Então, ele pode começar aqui apenas fazendo ortostatismo. Ele pode apoiar as mãos de um lado e do outro. Esse aqui tem um sistema também robótico para ajudar no ortostatismo, início de marcha. E tem alguns que não tem esse sistema robótico, como fosse funcionar como uma órtese, mas apenas a suspensão de peso. O paciente que tem prognóstico de marcha, ele já pode começar a ser trabalhado aqui do ortostatismo para início de deambulação e depois o condicionamento da sua deambulação. Esse suporte de peso corporal, à medida que o paciente vai evoluindo, melhorando o equilíbrio, o controle do seu corpo, na distribuição de peso entre ambos os membros, esse suporte ele vai diminuindo e o esforço fica maior para o paciente. Para fazermos um complemento em relação a esse programa terapêutico, porque não dá para pensar no ortostatismo se não pensar em marcha, né? Embora que alguns pacientes eles tenham o benefício do ortostatismo, mas não tem mesmo prognóstico de marcha, mas uma coisa está relacionada à outra. Eu trouxe aqui para vocês um comentário sobre o ABT. O ABT é o quê? É um método, uma técnica que vem sendo estudada em base à aprendizagem motora, que é o Activity Based Therapy. Então, é a terapia baseada em atividades, uma terapia que faz um treino específico para suas atividades. São intervenções que visam a ativação do sistema neuromuscular abaixo do nível da lesão. Ou seja, antes se pensava, quando os conceitos de neuroplasticidade não tinham evoluído o suficiente, que abaixo do nível, né, o nível neurológico, abaixo daquilo ali, nada podia ser feito, nada podia ser, as estimulações não teriam resultado, e que iriam apenas se adaptar o indivíduo para as funções que ficaram permanecentes dele, né, acima do nível neurológico. Já o ABT vai ao contrário disso, né? Os conceitos de neuroplasticidade fazem com que as técnicas e os métodos evoluíssem e ele tenta, então, ativar o sistema neuromuscular abaixo do nível da lesão, com o objetivo de retreinar o sistema nervoso para recuperar uma tarefa motora específica, que aí pode ser o ortostatismo e a marcha. Nem todo paciente ele é elegível, né? Mesmo sendo com o maior tempo de atividade desse tipo de técnica, ABT, ele exige uma terapia intensiva, certo? Com isso, um maior esforço por parte do indivíduo, ele que vai trabalhar mais, a pessoa com lesão medular que vai suar, que vai gerar mais força, gerar mais gastos, e maiores recursos também são necessários.
Então, a ABT, na locomoção, ela consiste de 3 elementos. O desenvolvimento de atividades de sequência, né, como um programa de colchonetes, por exemplo, para chegar ao ortostatismo em marcha. O treinamento de resistência, porque é necessário melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, potência e resistência desses indivíduos. E aí, o treinamento locomotor em si. Pacientes que são elegíveis, eles devem se observar a sua classificação na Ásia, no Asia, o tempo desde a lesão, né, dele, a capacidade inicial de marcha, porque às vezes realmente o paciente não tem prognóstico de marcha para tal, e a responsividade que ele teve inicial em relação à terapia. Os assados, eles sugerem que as melhorias observadas podem ter resultado da recuperação neurológica e reaprendizagem motora, e não apenas uma maior força e condicionamento, é reaprendizado que isso é gerado. Aqui são as principais referências que foram usadas nessa web palestra de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e se beneficiado. Muito obrigada e até uma próxima. Lembrando que aqui estão os meus reforços nos contatos, o Telesaúde, e temos também o serviço de teleconsultoria no Telesaúde. Até mais.